Flávia José. Na minha área, eu sou professora de música, né? Sou musicista. E aí, na minha área, isso também é abordado, né? As pessoas, os castrates, que está em italiano, esse nome não é por acaso, né? Os homens, os menininhos, na verdade, as crianças, eram castradas, né? Para poderem cantar na igreja e a sonoridade vocal ficar mais próxima da voz feminina, de mulher, né? Que é aquela voz um pouco mais aguda do que a do homem, porque a sonoridade da voz do homem e da mulher reverbera é como se fossem oitavas diferentes, né? E isso pode variar, dependendo da pessoa, da prega vocal, do tamanho das pregas. Tomar um mata-leão numa briga, pode mudar. Coisas assim também desfavorece, a sonoridade da voz pode perder alguma característica de boa qualidade, algum acidente, né? Mas aí, assim, esses eunucos, né, que você falou, né, que tinha essa característica nessa época, também foi retomada, só que nessa época, século XVII, XVIII e até XIX, ainda tinha. Sim. E institucionalizado e organizado pela própria Igreja Católica. Porque as mulheres não podiam chegar perto dos padres, as mulheres não podiam cantar na igreja, por exemplo, né? E a igreja comandava tudo, então a questão cultural era sempre visada pelas pessoas e pelos artistas da época, falando de Europa, né? Isso é um pensamento eurocêntrico também, mas faz parte da história da música, por isso que eu estou trazendo, porque tudo se conecta, né? E a sua área, Glaucia, tem muito a ver com a minha área, né? Então, por isso que eu fiz questão, assim, de trazer você aqui no meu canal, porque, além de tudo, você conhece muito, né? Você tem muito repertório, então foi muito bom. Obrigada pelo seu sim, né? Acha isso, mas eu não, isso não. Existem evidências. Existem evidências, tá bom. Eu acho assim, o que a gente tem hoje como uma referência estrutural, algumas vezes o pessoal está falando até do feminismo liberal, né, que você está falando no plural, né? A gente tem um processo que tem a ver com a ideia de você conseguir direitos dentro do discurso. Então, por exemplo, quando você tem a Revolução no Haiti, inspirada na Revolução Francesa, porque falaram que todo mundo é igual, já que todo mundo é igual, então teve uma revolução, uma revolta de escravos mesmo, né? Então falou, já que é assim, todo mundo é igual mesmo. E até escreveram na Constituição, agora todos somos negros, né? Tem esse escrito, né? Bem interessante. Que é um termo para escravidão, né? Inclusive no português está se ressignificando preto e negro por causa disso. E assim, esse tipo de visão é uma visão em cima do que nós temos de influência, né? Então essa pergunta acho que quem que colocou do liberalismo acho que foi o Nanico. O Nanico 929. Aqui é o feminismo liberal que não critica o capitalismo e ignora a luta de classes, não seria uma forma de mercado capaz de cooptar a luta das mulheres. Sim, mas é mais do que isso, porque essa coisa anda dos dois lados. Então, uma mulher vai ser empoderada dentro do sistema liberal porque ela aprende que ela tem que se adaptar, e o sistema também cria produtos para justificar esse tipo de fala, né? Para justificar essa fala, esse empoderamento, essa ação. Então, a coisa vai pelas duas mãos, né? Então, como eu estava citando, esse caso do Haiti, eles lutaram pela liberdade dos escravos. Aí a moda pegou ali, eles começaram a ficar revoltados. Os Estados Unidos já entram numa guerra civil para impedir esse tipo de coisa, né? E acaba, felizmente, não dando certo, né? Acabam conseguindo a libertação dos escravos ali. Então, o que a gente vê é que muitas vezes alguns dos processos eles vão arrastando coisas, igual você falou, a questão da castração posterior, ela vai se arrastando ao longo do tempo, né? Ainda que não seja a questão dominante. Por exemplo, o próprio comércio ele é uma coisa antiga, né? Porém, até o David Graeber ele atribui, né, o anarquista antropólogo, atribuir a dívida aos primeiros processos de escravidão. Então, a dívida é responsável pelos primeiros processos de escravidão. Essa daí, né? Essa pergunta? Nanico? Isso mesmo. Por isso que eu falo assim, não é só um planejamento que vem do capital, o capital se adapta também, né? O capitalismo ele não tem um planejamento central, pelo contrário, né? Tem uma frase do Marx no Manifesto Comunista que é bem interessante, que ele fala que o capitalismo é como um feiticeiro abrindo as portas do inferno, né? E aí ele não sabe o que acontece depois, ele invoca forças que não estão mais sob o controle dele, porque não tem planejamento centralizado, esse planejamento só existe centralmente dentro das empresas, mas uma vez que a empresa tenta alcançar o mercado, ela não tem regulamentação nenhuma para fora dela, e mais do que isso, o discurso liberal fala que tem que ser assim mesmo, né? Deixa produzir que se lasque, porque esse discurso favorece os monopólios, né? Quem tem maior capacidade produtiva acaba saindo na frente dentro da competição de produção, né? Exato.